Hoje quero usar a tribuna para falar à comunidade do Chapada do Sul sobre as escolas do Estado. São algumas informações. Antes, porém, quero manifestar simpatia para com a preocupação do Ministério Público e do Judiciário. Realmente não conheço detalhes da lei, tenho acompanhado em uma coisa ou outra, então não posso falar, porque não conheço perfeitamente. Mas essa preocupação é uma preocupação clara e praticamente nacional, e é muito séria mesmo. Não tem sentido, não tem como você realizar bem o seu trabalho, a sua atividade, com medo de ser preso, porque fez o seu trabalho. Isso não tem sentido. É como se um professor não pudesse falar para o aluno: sente-se, e você é processado se fizer isso. Então, vou fazer o que é naquela sala. Está muito complicado. Eu acho que acredito que há uma mistura de sentimentos, além dos interesses escusos de alguns segmentos do próprio Legislativo Nacional do Congresso. Mistura de sentimento anti-Bolsonaro, anti-PT, que se embola com os interesses particulares, e o interesse legítimo ficou à margem do bom senso. Mas vamos aguardar, quem sabe, quando a roda travar, o pessoal acorde e o caminho foi errado. Amanhã, as escolas estaduais já têm programado o seu calendário escolar do estado inteiro, né? Um dia de reuniões para discutir o seu PPP, né? Sua proposta político-pedagógica. Por isso, amanhã nas escolas do estado não terá aula, ok? Mas, durante a semana, também vão surgir outras manifestações que acabou por embolar a semana inteira. Ou seja, as escolas do estado só voltarão a ter aula na sexta-feira, né? Então, quero explicar não só os motivos, mas defender parte dos motivos. E ao defender esses motivos, eu quero aqui dizer aos meus queridos colegas Lupatini e também a minha presidente Aline e ao prefeito, que fazem, e ao APEL, se não me engano, né, que são do PSDB, que vou fazer considerações não de forma pessoal, mas de forma ideológica, simplesmente. Okay? Então, as minhas considerações não podem ser, não devem ser levadas para o campo pessoal. Inclusive o Elton, né, que está louco para assinar para o PSDB, então não leva para o pessoal, é apenas uma discussão de ideias nesse momento. Por que os professores do Estado vão fazer uma paralisação, uma manifestação de 2 dias? Na quarta-feira serão nos seus municípios e na quinta-feira as caravanas seguirão para Campo Grande, que certamente vai estar bastante agitado lá. O PSDB, atualmente, que tem o seu governador, Reinaldo Azambuja, tem promovido uma situação muito perigosa na educação do Estado. Por que perigosa? Nós temos atualmente mais de 9.000 professores contratados. Para vocês terem uma ideia, no Augusto Bruck Neto, que é uma escola do Estado, no qual eu sou efetivo, de todos os professores, mais de 50, só tem 6 concursados. O que isso significa dizer? Primeiro, da ilegalidade. Só pode trabalhar no serviço público concursados. Existe uma prerrogativa que a Constituição permite, que é o artigo 37. Em eventual situação, você pode contratar professores e também na área de médica e alguns setores militares, porque há uma situação específica. Fora isso, só por concurso público. Mas a situação vem se arrastando. Ano passado o governador realmente fez um concurso público, de 14 mil inscritos, apenas 71 foram aprovados, e nenhum deles foram chamados para tomar posse até agora. Do serviço administrativo, merendeiras, inspetoras, servidoras de limpeza fizeram o concurso. As que foram aprovadas até agora não foram chamadas, e vem se arrastando a situação, tornando uma situação muito incômoda e perpetuando uma postura de ilegalidade nesse sentido. Portanto, a paralisação também tem como bandeira a cobrança para que o governador obedeça à lei, chame aqueles que foram aprovados, que é direito, e chame um novo concurso para resolver a questão dessa multidão de contratados na educação.
Segundo motivo, só para vocês terem uma ideia, são 9.000 professores contratados e está faltando mais de 1.200 servidores na área administrativa. Enquanto que uma escola municipal aqui do Chapadão, para limpar um pátio, tem 4 ou 5 servidoras, no estado só tem 2 por período. E as escolas do estado não são pequenas. Imagine só a dificuldade, o sofrimento que é conseguir manter uma escola limpa 2 mulheres, e normalmente já de uma certa idade. Isso vai virar em atestado médico e não tem como ser diferente. Então é uma situação muito caótica. Mas a pior parte vai chegar agora. O governador conseguiu fazer como é que eu vou falar aqui, sem ser grosseiro, conseguiu fazer a loucura de convencer a Assembleia Legislativa, não todos, a aprovar um projeto de lei reduzindo o salário do professor em 33%. Ou seja, eu sou concursado em 20 horas no município, eu entro lá, ganho um valor X, ganho R$1.000, vou colocar assim. O outro professor, trabalhando a mesma quantidade de horas, fazendo o mesmo serviço, ganha 33% a menos. E a isonomia salarial do servidor público, como é que fica? Ele está tão errado que dos 11 ministros, 6 já votaram contra ele. Dos 11, 6 já votaram contra. A não ser que dê uma loucura nesses 6 e eles resolvam inventar uma lei nova, essa lei aprovada na Assembleia está fadada a ser mandada voltar atrás. Bom, vamos aguardar o STF que vai fazer, porque lá é uma caixa de surpresa. Mas vamos aguardar. É um absurdo completo. E uma outra violência contra as escolas do estado inteiro, o governador está tentando tirar o direito já adquirido da comunidade escolar em eleger os seus diretores e diretoras. E indo de encontro, não ao encontro, mas de encontro, batendo de frente com o Plano Nacional de Educação aprovado, que é a lei maior, que diz que as escolas públicas têm que ter gestão democrática, inclusive os municipais. Mas compete a cada município realizar isso ou não. Mas as escolas do estado já obedecem esse princípio legal já há décadas, já há anos, em que a comunidade elege os seus diretores. Como que ocorre o processo de eleição de um diretor ou diretora? Esse tem que ser efetivo, ele participa de um curso de capacitação, ele faz uma prova. Se aprovado nessa avaliação, ele está pronto e apto para concorrer. Não é qualquer servidor. Ele faz um curso, ele é aprovado ou não. Se aprovado, e a prova não é fácil, tanto que na última eu reprovei, não dei conta. Aí, então somente aí, ele vai concorrer e a comunidade, pais, alunos, do 8º ano para cima, e os professores e servidores vão votar neste ou naquele candidato para ser o diretor ou diretora pelos próximos 3 anos de mandato. E mesmo assim, esse professor, que agora é diretor, professor, tem que obedecer às regras da Constituição, não pode inventar nada. Então o processo, além de ser democrático, ele é seguro, porque garante alguém capacitado e aprovado teoricamente e aprovado pela própria comunidade como alguém de sua confiança. Isso é a gestão democrática que o Azimbuja, o governador, está tentando jogar no lixo e trazer para uma espécie de lista tríplice no qual ele vai decidir quem é e quem não é. Isso não é democrático, isso é ditadura de um modelo coronelista, de um modelo arcaico, ultrapassado e ilegal. Então o governador está conseguindo fazer de tudo de errado na hora da educação. Agora eu peço que voltem a lembrar que não é algo pessoal dos colegas, muito menos o prefeito, que é do partido, mas a ideologia do PSDB, a forma política de pensar do PSDB sempre foi uma tragédia para a educação pública nesse país. Minas Gerais é prova, o estado do Paraná é prova, o estado de São Paulo é prova, e agora o MS está conseguindo chegar nesse caos, na desordem. Portanto, quando pensamos em educação, nós temos que pensar, não simplesmente colocar a culpa no professor, como se ele fosse, ele tem suas responsabilidades no não aproveitamento, claro que tem, não sou ingênuo, mas a má gestão do pessoal
é que é responsável pelos erros. O corporativismo existe, ele tem que ser trabalhado e punido por um sistema de gestão correto, aberto, claro, direto, honesto. Tem que ser combatido. O último ponto, eu não vou defender, porque o movimento, eu não concordo com o último movimento dos professores, porque pessoalmente acho que o governador está certo. Está vendo se eu estou mal assim? Sobre a questão da discussão de escolas militares serem implantadas no nosso estado. Acho certo. Todas não serão, uma ou outra podem ser, até porque já temos experiência em Brasília e em Goiás, onde a comunidade escolar é consultada se quer ou não. Se a comunidade for consultada e ela a comunidade escolar e ela querer o modelo, a comunidade decidiu, é gestão democrática. É o pau que dá em Chico e em Francisco. Então, esse último item, não vou defender, o sindicato, é claro que embolou aqui, mas o que interessa para mim defender e assim pedir a paciência dos pais da própria cidade é que entendam a política do atual governador, que é uma filosofia do próprio partido para a educação pública do Estado, tem sido desastrosa no seu relacionamento para com o professor. Tem acertos, tem, mas aqui ele não tem o direito de tirar salário de professor, porque não é ele que está lá trabalhando, não é ele que está 20 ou 40 horas trabalhando, não é justo o outro fazer o mesmo que eu faço e ganhar menos, e eu ir no meio do mês, no meio do ano. Quem começou em janeiro fez suas compras, agora chegou no meio do ano, ele tem 1.000, 1.500 a menos para receber. Como que ele vai fazer R$1.000 num chapadão, é o aluguel de uma casa? Só tem, lembre, 6 ou 7 concursados, todo o restante é contratado. Então o governador cometeu um erro grosseiro, não só em baixar, mas na forma como fez, no meio das férias do final do ano, no meio do ano, achando que o professor ia ser pego distraído, e realmente foi. Mas os professores estão reagindo, lutando por aquilo que é de direito já conquistado, que a lei garante, é o respeito e a dignidade como trabalhador. Portanto, peço a paciência, a compreensão dos pais essa semana. É uma luta que eu entendo ser justa do trabalhador da educação, necessária para que abusos do passado não venham a acontecer e que a tragédia educacional que o PSDB impôs sobre Minas, São Paulo e Paraná não se acampe no nosso estado. Boa noite. Obrigado.